Sofreu um acidente grave que te causou a perda de um membro e está preocupado com seu futuro? Dependendo de como o acidente aconteceu e das consequências dele na sua vida, existem diferentes tipos de indenizações que podem te ajudar a enfrentar esse momento difícil. Opa, meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Receber a indenização em casos de perda de membro é essencial para que você consiga se adaptar a uma nova realidade e possa seguir com a sua vida. Mas atenção! É fundamental entender quais os tipos de indenizações estão disponíveis e quais requisitos devem ser cumpridos para garantir seus direitos. Neste vídeo, vamos detalhar os 5 tipos de indenização trabalhista por perda de membro e explicar como buscar a justiça que você merece. Antes de entrar nos tipos de indenização, você precisa entender que para receber qualquer uma delas, vai precisar preencher 3 requisitos básicos. Ter sofrido um acidente de trabalho, o acidente tenha causado um dano relevante e a empresa pode ser considerada culpada pelo seu acidente. Se você não comprovar que preenche esses 3 requisitos, não importa a gravidade do acidente, você não conseguirá ser indenizado. O primeiro requisito, que é sofrer um acidente de trabalho, deve ser comprovado através da comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Mas caso a empresa não tenha emitido a CAT, você pode comprovar que sofreu o acidente de outras formas, através de vídeos, fotos, prontuário médico, mensagens de WhatsApp ou mesmo testemunhas. E aí, o segundo requisito que você precisa demonstrar é que esse acidente que foi causado pelo trabalho gerou um dano relevante. Em casos de acidentes que geram a perda de membros ou de parte de membros, o dano está escancarado, não tem para onde correr. Então, se você sofreu um acidente e esse acidente gerou a perda de um membro, você já preenche os 2 primeiros requisitos. Fica faltando o terceiro requisito, que é mostrar que a empresa teve culpa pelo que aconteceu. Mas fica tranquilo que essa culpa é mais ampla do que você está pensando. O que você precisa pensar é o seguinte: se a empresa tivesse feito ou se tivesse deixado de fazer algo, esse acidente teria acontecido? Imagina, por exemplo, que o seu Carlos, que é jardineiro, subiu em um coqueiro para fazer uma poda. No entanto, a empresa não forneceu nenhum tipo de equipamento de proteção. O resultado foi que o seu Carlos caiu do coqueiro e quebrou a perna. Nesse caso, se a empresa tivesse entregue os equipamentos de proteção, o seu Carlos não teria caído, concorda? Ou seja, se a empresa tivesse feito algo, o acidente não aconteceria. Logo nesse cenário, a empresa é culpada pelo acidente. Essa culpa da empresa precisa ser analisada em cada caso por um especialista em acidente de trabalho. Muita gente perde processo na justiça porque não se atenta a isso. Então tome muito cuidado. E aí tem o pulo do gato aqui que muita gente, até alguns advogados inexperientes, não conhecem. Em algumas situações, mesmo sem mostrar a culpa da empresa, você pode ter direito a receber indenização. Mas antes de te mostrar como isso funciona, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever. Fazendo isso, o YouTube vai te avisar sempre que publicarmos um novo vídeo. Quando você trabalha em uma atividade considerada de risco de acontecer acidentes, você não precisa mostrar que a empresa teve culpa. O simples fato de o acidente acontecer já gera o direito à indenização. Não existe uma lista de atividades enquadradas nesse cenário, mas o Tribunal Superior do Trabalho já reconheceu alguns casos assim. Por exemplo, caso de roubos envolvendo carteiros, cobrador de ônibus, bancários, motoristas de caminhão no transporte rodoviário de cargas. Em todos esses casos, se o trabalhador é roubado e se machuca, a empresa tem a responsabilidade de indenizar. Outro exemplo é o caso de garis que são atropelados em vias públicas. Isso também acontece quando enfermeiros ou técnicos de enfermagem sofrem perfuração com agulha. Em todos esses casos, mesmo sem a culpa da empresa, você pode ser indenizado. Quando esse risco diferenciado não existir, você vai precisar mostrar que a empresa teve culpa para ter direito à indenização. Agora que você já viu quando pode ter direito à indenização, conheceu os requisitos básicos para isso, vou te mostrar os 5 tipos de indenização que você pode ter direito. E já te adianto que alguma delas existem outros requisitos complementares. A primeira indenização que você pode ter direito é a indenização por danos materiais. E aí, existem 2 tipos de danos materiais que podem ser indenizados: dano emergente e lucros cessantes. Dano emergente é aquilo que você perde ou o dinheiro que você gasta por causa do acidente. Por exemplo,
quando você tem gastos com despesas médicas, próteses, celular quebrado durante o acidente, internação hospitalar e fisioterapia após o acidente. Tudo isso pode ser considerado como dano emergente. Imagina aqui o caso do seu Carlos. Por causa do acidente, ele precisou gastar com internação no hospital, raio-x e remédios. Depois de receber alta, ele ainda precisou gastar com prótese e 6 meses de fisioterapia. Todos esses gastos são considerados como danos emergentes e devem ser custeados pela empresa. Já o lucro cessante é aquilo que você deixa de ganhar por causa do acidente. Em casos de acidentes de trabalho com perda de membro, é quase certa a limitação da capacidade de trabalho. Nesses casos, você terá direito a receber uma pensão mensal de valor equivalente à redução da capacidade. Se você sofre uma perda de 10%, a indenização será de 10%. Se a perda é de 30%, a indenização será de 30%. E assim sucessivamente. Imagina aqui que no caso do seu Carlos ele tenha perdido o polegar, o que gerou uma perda de capacidade de 10%. Antes ele tinha 100% de capacidade de trabalho e agora ficou com 90%. A empresa deverá indenizá-lo por essa redução de 10%, pagando o equivalente a 10% do salário dele até que se aposente. E aí tem um detalhe: todos esses danos materiais devem ser comprovados. Você precisa comprovar os gastos que teve e que terá, bem como a redução de capacidade. Caso contrário, não receberá a indenização. Essa perda de capacidade será comprovada através de uma perícia médica. A perícia acontece no processo judicial, quando você coloca a empresa na justiça cobrando essa indenização. Falei mais sobre essa questão da perícia em um outro vídeo aqui no canal, em que eu mostro todas as etapas de um processo de indenização por perda de membro. Vou deixar ele aqui na descrição e eu recomendo que você confira. Além de responder pelos danos materiais que você sofreu, a empresa deve responder pelo abalo emocional, o sofrimento que você passou por conta do acidente. Ou seja, a empresa deve responder pelos danos morais que te causou. A dor moral é aquela que ataca a nossa alma. É um dano subjetivo que não pode ser medido. Você não consegue mostrar o tamanho do sofrimento psicológico de alguém. É algo que você apenas se presume. Não há como provar que alguém sofreu um dano moral. Isso é algo impossível, já que não há como se medir o sofrimento de alguém. Para existir um dano moral, basta que o acidente aconteça. Afinal, o sofrimento causado por um acidente vai além das sequelas físicas. Você não vai conseguir dormir por um tempo, terá pesadelos. Alguns exemplos de situações causadas pelo acidente de trabalho e que refletem um dano moral são: medo de se tornar inválido por causa do acidente, o sofrimento de não conseguir realizar atividades básicas, como tomar banho e se alimentar sozinho, a humilhação de precisar de vigilância de outra pessoa, a sensação de não ser mais produtivo e a dor de ser excluído dos demais colegas de trabalho após o acidente. Como não é possível medir o tamanho do dano moral, é difícil dizer quanto será a indenização. Existem vários parâmetros que o juiz deve considerar. A ideia básica é que precisa ser um valor que faça com que a empresa seja punida, traga uma reparação para a vítima e não cause um enriquecimento à vítima. De acordo com essas premissas, o juiz vai dizer se a indenização é de 1, 10 ou 100 mil reais, ou outro valor que ele ache justo. Temos um outro vídeo aqui no canal em que falo especificamente sobre o valor da indenização por perda de membro e também recomendo que você confira. Sempre que o acidente causar a perda de um membro, haverá um dano estético, já que houve uma mudança no formato do seu corpo. Até mesmo uma cicatriz pode ser considerado como um dano estético. Dependendo da sequela, o valor da indenização será maior ou menor. Obviamente que uma perda de um membro deve ser indenizada em um valor superior a uma simples cicatriz. Esse tipo de indenização por danos estéticos pode ser acumulada com outras indenizações, como a por danos morais e materiais. O fundamento da indenização por danos estéticos está previsto no artigo 223C da CLT, que protege a imagem e integridade física dos trabalhadores. O valor dessa indenização segue os mesmos parâmetros da indenização por danos morais, que falei no outro vídeo aqui no canal. Em alguns casos, o acidente de trabalho pode gerar o que chamamos de dano existencial. Os danos existenciais estão relacionados às mudanças e restrições na vida pessoal, social e familiar. Quando o acidente afeta o desenvolvimento de suas atividades e projetos de vida,
ao que chamamos de dano existencial. Imagina no exemplo do seu Carlos. Ele amava surfar, já havia participado de diversos campeonatos, era algo que ele fazia diariamente. Após um acidente de trabalho, ele ficou tetraplégico e não consegue mais realizar diversas atividades, dentre elas o seu hobby. Nesse caso, claramente houve um dano existencial ao seu Carlos, e esse dano deve ser indenizado. Esse tipo de indenização é pouquíssimo conhecida, e muitos advogados inexperientes deixam de fazer esse pedido, mesmo quando a pessoa tem um direito. Por isso, a importância de ter a certeza de que está contratando um advogado especialista. Outra indenização pouco conhecida e que muitas vezes não é exigida é a indenização por perda de uma chance. Imagina que seu Carlos sonhava em ser agente da Polícia Federal. Ele passava várias horas estudando por dia, mesmo trabalhando. Todo mundo sabia do sonho dele, inclusive as pessoas que trabalhavam na empresa. Ele fazia cursos e mais cursos, tinha vários livros e fez vários investimentos para fazer o concurso. Durante o trabalho, um mês antes da prova do concurso, ele sofreu um acidente por falta de EPI e perdeu uma das pernas e parte da mão. Por causa da perda do membro, não pode fazer o concurso e mesmo que fizesse, estaria incapacitado de atuar em campo, como ele queria. Essa situação pode se configurar como a perda de uma chance, que no caso seria a aprovação no concurso. Claro, a situação precisa ser profundamente analisada para avaliar se existe ou não um direito, mas é sim possível. Poucas pessoas conhecem esse direito e quase nenhum advogado pede esse tipo de indenização, por conta da dificuldade em provar a perda da chance causada pelo acidente. Para exigir qualquer dessas 5 indenizações, você vai precisar mover um processo contra a empresa em que trabalhou. E para fazer isso, você vai precisar de uma série de documentos e provas. Para entender exatamente o que você precisa, as etapas de um processo como esse, e em média quanto tempo leva, recomendo que você confira este vídeo aqui. Nele, mostro tudo o que você precisa saber sobre um processo de indenização por perda de membro. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.